O sussurro de Deus. A palavra que nós vamos ler hoje está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, que nos diz assim: Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um sussurro suave. Muitas vezes achamos que vamos ouvir Deus falando conosco sempre de uma forma muito alta, mas a Bíblia nos mostra que às vezes Ele sussurra. Muitas vezes isso pode trazer incômodo, porque gostaríamos de ouvir a voz de Deus, gostaríamos de ouvir Ele falar de uma maneira mais clara, através de um som mais alto, de uma forma mais óbvia. Gostaríamos que Ele falasse de uma maneira que quase nos empurrasse para a decisão certa, que sinalizasse a direção certa como uma placa de sinalização, como um outdoor gigante piscando. Mas não é assim que o Senhor trabalha. A voz de Deus não compete com barulho. Ela se revela, muitas das vezes, naquilo que é simples. Nós já vimos que Deus fala no silêncio e Ele também fala, muitas vezes, num suave sussurro. O texto que lemos fala sobre Elias, sobre quando o Senhor vai até ele dentro de uma caverna depois de um desgaste que ele passou, e o Senhor fala com ele e o reposiciona novamente. Elias viveu isso, como está escrito no texto que nós lemos. Depois da batalha que ele passou contra os profetas de Baal, ele entrou num colapso emocional, como nós ouvimos no outro devocional. Ele fugiu, se escondeu numa caverna e até pediu a morte. Ele estava cansado, ansioso e passando por um esgotamento. E Deus não apareceu para falar com ele como um trovão. Deus falou com ele com um sussurro, como uma brisa suave. Deus poderia ter falado alto. Deus poderia ter bradado, mas escolheu falar baixo, falar suavemente, porque Elias precisava ser acalmado e não assustado. A verdade é que o sussurro de Deus exige proximidade. Só escuta quem está perto dele. O Senhor pode estar tentando falar comigo, com você agora, nesse instante, mas às vezes o nosso coração pode estar acelerado demais. E devemos nos lembrar que às vezes é necessário aquietar a nossa alma para ouvirmos e percebermos o Senhor falando. Talvez nós estejamos tentando resolver as coisas sozinhos, da nossa maneira. E Deus quer que nos aproximemos dele e ouçamos com atenção a direção dele. É preciso desacelerar para conseguir ouvir o sussurro de Deus. Às vezes o sussurro é justamente o cuidado de Deus mostrando: eu estou aqui. Respire. Não precisa de muito barulho para saber que sou eu. Ao longo desse dia, tire um tempo para estar com o Senhor, sem barulho, sem notificações do celular, sem muitos afazeres competindo com a atenção do Senhor com você, com a sua atenção. Apenas respire e diga: fala, Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir o sussurro do Senhor. Sussurro significa uma voz suave, uma voz branda, falada num tom tão leve que realmente parece uma brisa. E muitas das vezes Deus fala assim conosco. Mas se estivermos agitados, se estivermos envoltos a tantos outros barulhos e ruídos, nós não vamos perceber. E Deus quer que nós venhamos a perceber aquilo que Ele quer falar conosco. Perceba o que vai mudar dentro de você depois desse tempo que você vai tirar com o Senhor. Perceba o que Deus vai sussurrar no seu espírito. Vamos orar? Senhor, nos ensina a reconhecer o seu sussurro no meio de tantos ruídos dessa vida agitada e corrida. Acalma o nosso interior, Senhor, e aquieta os nossos pensamentos e emoções, para que possamos aprender
a discernir a sua voz, ainda que seja, Senhor, como um sussurro suave. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a sua direção sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, sobre essa semana, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe toda essa semana. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Seja luz. Compartilha com mais alguém. Até o próximo devocional.